Boa noite, turma. Vamos a mais uma aula de planejamento estratégico e orçamento empresarial. A professora está com a outra matéria na cabeça, né? Estrutura e análise de projetos, mas uma é pré-requisito da outra, né? Planejamento estratégico, você inicia todo um trabalho de definição, né, de objetivos, do que você quer ser, do que a empresa, onde ela quer chegar e assim por diante. Na nossa última aula, a gente iniciou falando da importância do orçamento empresarial, tá? E nessa condição, nós vimos alguns conceitos importantes, né? E vamos dar uma pincelada, uma retomada, até que a gente consiga entrar num exercício prático, tá? Então, vamos lá compartilhar nossa tela. A transparência você já tem no AVA. Então, a professora vai só retomar. Ó, deixa eu colocar aqui só a minha fotinha aqui do lado, a minha câmera, para que vocês possam ter um melhor aproveitamento da imagem, né? Aqui em tela cheia, e vamos retornar aqui a nossa apresentação. Bom, iniciamos bem rapidinho, tá? Falando da importância da gente ter esse orçamento até na dimensão pessoal. Quem diz ainda que não vai ser tão importante na parte das empresas? Então, como plano, como instrumento, o orçamento, ele vai expressar tudo aquilo que a empresa pretende em termos monetários. Você começa a colocar o quanto vai custar e qual a previsão das coisas que você quer que aconteça. Nesse sentido, você envolve 3 palavrinhas de administração, que é o planejar, o executar e o controlar. Dentro da parte em que nós planejamos, o orçamento, ele funciona como uma bola de cristal, ou seja, você olha na bola e fala assim, olha, o que vai acontecer amanhã? O que eu quero que aconteça amanhã? Vamos fazer acontecer. Então, vamos buscar o orçamento, vamos buscar quanto que custa, que tipo de coisas nós precisamos de pessoal, de tecnologia, o que é necessário. Nesse pensar, o orçamento materializa o planejamento, tá? Quando você fala, ó, agora nós vamos passar para o bonde andando, né? Para o decorrer das coisas, você está executando o orçamento. Então, você sabe que você tem que atingir a meta de venda, que da meta de venda puxa os custos dessa venda e que esses custos demanda a equipe toda que você tem e aí vai tornar seguro aquela eficiência que você deseja, aquele resultado que você deseja, correr da maneira com que você pensou ali no planejar. Então, com essa ferramenta na mão, em que você tenha preto no branco, que a gente diz que é pôr no papel, você consegue executar, né? Mas você também consegue controlar. Você tem daí na mão a ferramenta que você pode coordenar, motivar a empresa e dizer, olha, você atingiu a meta, você conseguiu, você atingiu a estratégia, e se você não conseguiu, olha, vamos mais por aqui ou por ali, que daí a gente chega lá, tá? Então, o orçamento tem essa, vamos dizer assim, essa eficácia, porque daí você volta a planejar, volta a executar, volta a controlar, tá? Então, essa transparência, ela é essencial. Aqui, a gente descreveu
tudo que o orçamento permite fazer, né? Então, vou só citar alguns, tá? Para a gente não ficar, só para a gente relembrar. Então, ele permite com que a gente descreva tudo, os objetivos, em termos monetários. E ele funciona como algo a curto prazo. Você está hoje, amanhã você já começa a pôr em prática para que você execute e atenda a sua estratégia. Tá? Ele pode definir tanto para onde a empresa quer ir, qual que é o plano de investimento, qual que é a produção necessária e se você precisa de mais mão de obras ou não. Tá? O orçamento também assegura o prosseguimento dos planos, mensura periodicamente umas medidas de controle desse objetivo, se você está alcançando ou se você não está alcançando. Então, você vê assim, olha, o quanto é fundamental, tá? Então, tem duas linhas para que o orçamento atinja o seu objetivo principal. Ele tem na função de gerenciar, ou seja, de administrar, de construir, de comunicar, tá? E ele tem a função de controle, que é direcionar a ação como medidas de desempenho. Assim, a gente tem um parâmetro, né, de como o planejamento ele é uma referência assim, faz com que você consiga ver perspectiva, saber onde que você quer chegar. Então, tudo isso auxilia a gestão, auxilia a ter claro o que a empresa quer na sua frente. Tá? Então, dessa maneira, você coloca a ter metas palpáveis, tangíveis, você começa a reduzir impactos de sazonalidades, de situações críticas, né? Você viabiliza a realização de, vamos dizer assim, de algo concreto. Olha, eu quero atingir essa meta de venda, então eu vou chegar lá. Como que eu vou chegar lá? Com um plano de marketing, atingindo um novo mercado, né? Procurando novas oportunidades de demanda e assim por diante. O orçamento ele pode ser trimestral, bimestral, mensal, anual. Olha, ele tem que ser não a longo prazo, mas ele tem que ser adequado ao ciclo operacional da empresa. Se é uma empresa comercial, se é uma empresa do dia a dia, prestadora de serviço, é claro que nós vamos olhar como um ciclo anual. Agora, se essa empresa tiver alguma eventualidade, ela durar suas operações para 3, para 5, para 10, então o orçamento deve adequar todas as atividades dela. Então, esse quadro aqui, eu falei para vocês que era a nossa referência, a nossa estrutura, o nosso padrão de confecção de orçamentos. Iniciamos pelas vendas, orçamentos de vendas, e na sequência, o estoque para garantir a venda e aquilo que eu preciso fazer para poder vender. E para poder fabricar, eu preciso de matéria-prima, de custos e de previsão de custos indiretos. Então, aqui você faz o maior, que é a receita, e decai item a item para conseguir chegar no maior. Em cada uma dessas caixinhas é uma modalidade de orçamento. Tá? Então, o nosso primeiro exemplo vai ser da empresa Floripa. Eu postei agora o material, né, desse exemplo de como elaborar o orçamento e eu vou deixar para vocês um link onde eu explico já essa partezinha por partezinha para que vocês conheçam, né, o orçamento. Tá? E aí eu deixo esse vídeo para complementar a nossa aula de hoje. Tá? Bom, partindo para a parte de custo, separa-se conforme é a divisão da empresa. Aqui tem exemplos
muito básicos e comum a quase todas elas, mas pode ser que tenha empresa que tenha um pouquinho mais de flexibilidade ali entre o marketing, a distribuição, a logística, tá? Então, você pode ter algum detalhezinho, mas o resumo da ópera é chegar nessa situação aqui, da projeção do resultado do exercício. Então, você chega até confeccionar um DRE projetado, orçado. E depois do DRE, você consegue projetar a sua estrutura de capital, o seu fluxo de caixa, o seu balanço patrimonial, tá? E assim por diante. Bom, aqui tem alguns conceitos que envolvem, acho que nós paramos próximo dessa transparência, né? Acho que essa foi uma das últimas, não sei. Bom, para Foster, Horgan e Datar, eles aduzem que para atingir os objetivos e as metas escritas no orçamento geral, a empresa deve coordenar todos os seus esforços e seus empregados. Tá? Cada gerente, independente da sua posição, é um encarregado de um centro de responsabilidade. Vamos voltar aqui e dizer assim, olha, eu tenho um gerente de projetos, de desenvolvimento, tá? Então, esse gerente, ele está com essa caixinha na mão, ele tem a responsabilidade de toda a equipe que está agregada a ele. Vai que no P&D ele tenha um de desenvolvimento, um só de desenvolvimento de produto, um só de pesquisa, um outro de laboratório. Então, cada um desses auxiliar vai ser responsável por uma dotação orçamentária. E assim, vocês percebem que como a empresa é dividida, em quantos setores ela tiver, cada setor passa a ser um centro da responsabilidade daquele que está representando o setor. No supermercado, a gente tem, olha, o encarregado de frutas e verduras, o encarregado de loja, né, o encarregado de açougue, o encarregado de padaria, né? O encarregado da frente de caixa, o gerente geral da loja. O gerente geral da loja fica com o orçamento todo daquela loja na mão. Mas ele divide, um pouco fica aqui, o outro pouco fica ali, outro pouco fica acolá, esse aqui fica com o marketing, com o pessoal, esse aqui fica com o financeiro e assim por diante. Cada um dos setores tem uma responsabilidade com o orçamento que lhe é atribuído. A Simpresat, na implantação do orçamento, ele diz que é necessário atribuir responsabilidade, você colocar aquela pessoa para que ela atinja os objetivos e as metas que estão ali propostos naquele centro de custo. Ou seja, você só tem isso para gastar, não inventa que não vai gastar mais. Mas professor, e se acontecer uma eventualidade? E se a máquina quebrar? E se a fatiadeira der problema? Como é que fica? Bom, você tem aquele orçamento. Está no seu orçamento? Não está. Você devia ter previsto melhor, né? Olha só, começa por aí as perguntas, os questionamentos. Aí depois, não tem, foi uma eventualidade, aconteceu uma catástrofe. Então vamos ao gerente, vamos ao diretor, vamos ao dono da empresa. Então, não é que é para ficar sem resolver o problema. Não, o cliente não pode esperar. Você tem que fazer as coisas de uma maneira em que você retribua o serviço o mais rapidamente possível, que você restitui toda a capacidade da empresa de gerar recursos, tá? Então, as empresas, ela pode usar diferentes formas de organizar o seu orçamento e atribuir responsabilidades. Esse responsável pode ser o gerente, que coordena as unidades, os esforços de todos os seus colaboradores. Assim, de uma forma tradicional, o orçamento ele é elaborado por departamento, conforme a estrutura organizacional da empresa. Comentei ainda há pouco. O orçamento também pode ser ordenado de algumas, vamos dizer assim, de algumas técnicas
administrativa que os vão fazer ser mais eficiente. Então, uma delas é denominada, tá? Custeio variável à base zero, ou então orçamento de base zero. Depois nós vamos ver várias modalidades desse tipo de orçamento. Nesse aqui, o centro de custo é responsável por monitorar igual o outro orçamento, igual o básico. Só que tem um detalhe, para cada gasto ele tem que justificar do nada, como se nunca tivesse ouvido o gasto antes e procurar gastar o mínimo possível. Por isso que ele parte de uma base zerada, ou seja, não é porque eu gastei com manutenção, com quebra, com não sei o que, o mês passado, que eu vou gastar esse mês. Então, todo mês eu justifico aonde que eu vou colocar o recurso. Então, esse tipo de orçamento, pois nós vamos ver lá na frente, ele tem as suas vantagens, tá? E ele tem uma coisa parecida, que é a responsabilidade do centro, mas do centro de custo. Mas ele pode ter essa distribuição da empresa de uma maneira diferenciada do normal, não o simples. Então, cada responsável de centro de custo, ele é chamado gestor daquela unidade, ele controla, monitora e direciona os custos. E ele passa a ser a pessoa responsável por tudo isso. Assim, o centro de responsabilidade é simplesmente o quê? Uma unidade, um departamento, tá? Uma variável de custo considerada de base zero, um processo, né? Ou uma atividade, aonde tem onde ela é chefiada por um colaborador, e esse colaborador é o responsável por aquele centro de responsabilidade, ou seja, uma unidade pequena com alguém representando ela, tá? Não é nada assim difícil. Nessa transparência, envolve condições para a implantação do orçamento. Então, vamos partir primeiro aqui da esquerda. A contabilidade, ela deve ser aberta e informatizada. Por quê? Quando eu tenho essa abertura, eu mostro como um livro aberto, né? Eu mostro todos os gastos, em que conta ela aparece, de que forma ela contribui aqui para o meu operacional, e assim, o que vai acontecer? Com base naquilo que já foi, eu posso construir o que vai ser, tá? Então, ela está voltada, né, a contabilidade para um aspecto gerencial, que possibilita, com base naquelas informações ali, sistematizada, ali, com banco de dados, você consegue fazer projeção, aí você consegue utilizar ou uma técnica, uma ferramenta estatística, que é a projeção, ou você simplesmente usa uma média de gasto e nessa média você projeta o que você vai gastar. Tá? Então, você tendo a ferramenta na mão, você vê o que essa ferramenta pode fazer. Uma vez me falaram assim, eu fui fazer consultoria numa empresa e o gerente falou, olha, eu tenho um sistema, tá? Eu tenho um sistema de informação que é uma Ferrari. Só que essa Ferrari tem muitos botões e que esse pessoal não sabe apertar, não sabe dirigir essa Ferrari. Bom, a gente tem que, como se diz, nessa empresa eu tive o desafio de fazer com que os botões fossem mais claros para que os operadores utilizassem eles. Porque não adianta nada você colocar algo muito complicado e aí o dia a dia não ir fluindo. Se o dia a dia não flui, a informação fica desatualizada. Aí de que serve uma informação desatualizada? Porque ela não vai ser tempestiva para tomar decisão no momento acertado, né? Na hora que você precisa dar o reflexo.
né? Então, é nessas condições que a contabilidade tem que estar de forma aberta, mas não é para todo mundo, não, é para quem tem, por exemplo, o acesso, quem vai projetar, né? Quem é o responsável pelo centro, né? Aí você olha o seu, você não olha o do colega, você só vai olhar vários setores, vários centros de custo, aquele que estiver gerenciando, né? Os outros centros. Então, é nesse sentido que a contabilidade tem que estar, assim, pronta para nos dar uma informação na hora correta, na hora certa, na hora que eu preciso. Eu preciso ter aqui também, olha, uma estrutura organizacional definida. Quem é o chefe maior, quem é o chefe médio, intermédio, quem que é os chefes de cada centro, e esses níveis hierárquicos é o que vai me dar vamos dizer assim, a ferramenta para distribuir as responsabilidades. Fulano é responsável até tal ponto. E qual é a linha de comunicação? Quem eu devo abordar? Para quem eu devo me reportar? Quem é menor que eu? Quem é maior que eu? E assim, essa delegação de autoridade permite com que você dê autonomia até certo ponto. Olha, fulano pode mexer no orçamento até 5%. Já o superior pode chegar até 30%, né? Mas vai tentar não chegar, vai tentar ficar no consenso, no projetado. Tá? Outra coisa, a empresa tem que estar madura e ter os seus objetivos operacionais bem definidos. Né? Taxa interna de retorno, participação no mercado, controle ambiental, qual o percentual de lucro, e você quer sempre mais. Né? Então, esse ambiente todo proporciona para que a empresa consiga fazer, executar o orçamento e dar sequência, porque uma vez implantado, ele vai continuar. Professora, o microempresário consegue fazer isso? Olha, eu já vi empresário de pequeno porte, de pequena empresa, que dava show, sabe? Que ele era organizado, ele escrevia tudo, ele anotava tudo, e aí ele foi participar de um Empretec. O Empretec é uma linha de treinamento que o Sebrae proporciona para os pequenos empreendedores, aonde ensina a administrar, aonde ensina a fazer as coisas e todos os termos contábeis e todas as técnicas que precisa ter um empreendedor, tá? Então, é possível. Mas a grande maioria dos empresários, né, de pequenas empresas, o que acontece com eles? Eles não são contadores, né? Às vezes fizeram administração, mas nem se atentaram muito para as coisas. E se eles são empreendedores, muitas vezes não são organizados. Então, o que acontece? Mistura as despesas de casa com as despesas da empresa, né? Começa a usar o carro dele ali na empresa, aí depois acha que a empresa tem que pagar o combustível, aí ele vai viajar, a empresa paga o combustível. Então, ele tem uma realidade empresarial distorcida, não consegue separar o que é empresa, o que é ele, né? E quando vê o dinheiro passar na mão, olha, é uma grande maioria dos empresários pensam que todo o faturamento dele, ele pode gastar do jeito que ele quiser. Tá errado, gente. Você sabe que o faturamento dele, você tira o custo, depois que você tira o custo, você tira as despesas, depois você tira as despesas, você tira o financeiro, e aí sobra. O que sobra, muitas vezes, é isso aqui. E o gasto do empresário, porque vê passar muito dinheiro na mão dele, ó, fica bem maior do que ele ganha. Resultado, empresa de pequeno porte dura em torno de 3 anos. Tá? Esses microempresários, essas coisas assim, não passam disso, só passa quem se organiza. Tá? E eu tenho exemplo disso, quem se organizou, que fez, que aconteceu, que hoje é uma empresa que não está numa cidade só, que está em 3, 4 cidades do estado e que tem um faturamento
5, às vezes 10 vezes maior do que tinha no começo. Então, cresceu, mas cresceu de forma estruturada. Nós também precisamos dessa última coluna aqui, que é a análise de fatores macroeconômicos. Essa coluna, ela é tão importante que nela contém as variações que podem interferir no nosso orçamento aqui interno, mas que muitas vezes não depende da gente. Então, o que que é, professora? É a política, né? É a evolução do setor da empresa, se ele está evoluindo, tem mais tecnologia, se não tem, né? É a situação econômica, como é que está a Selic, né? Como é que está a taxa de juro, como é que está aí a remuneração do dinheiro, né? Isso aí é um fator. Como é que anda o dólar, né? Dependendo da posição, se o dólar está alto é bom, se o dólar está baixo, não, ou então ao contrário, se o dólar é alto está ruim, se o dólar está baixo, né? E vice-versa, tá? Como que está a demanda da mão de obra? Tem muita gente procurando para trabalhar ou não, né? Como é que está ali a estrutura das pessoas? Sobra um dinheirinho para gastar com extra, ou o que eu tenho é atividade fim e não atividade meio, né? Então, você começa a perceber que a tendência de mercado, que os riscos de faltar matéria-prima, né, das coisas que envolve no ambiente externo da empresa, também interfere no nosso querido orçamento. Porque esses fatores não dependem da gente. A inflação você só fica sabendo depois que passou, mas você sente ela crescendo e cada vez o seu dinheiro ficando menor, né? Então, nesse sentido, você fica com a mão amarrada, sem poder dar continuidade. Por quê? Porque você pensou que ia gastar X e gastou o dobro, ou o dobro nem tanto, né, professor? Não exagera. Gastou aí 10% a mais, gastou 30% a mais, mas se você for olhar material de construção, ele ficou muito acima da inflação, né? Então, você vê aí que tem os fatores macroeconômicos interferem e muito no nosso orçamento, tá? Bom, a implantação de um orçamento, né? Vocês viram que tem que ter uns pré-requisitos, né? Então, depende da estrutura organizacional, né? Depende da definição hierárquica, né? E como eu vou atribuir os centros de responsabilidade. Então, ele é baseado em pesquisa, em análise, né? Que deve determinar as metas realistas, né, que vão contribuir para o crescimento e para a rentabilidade da empresa, tá? Em todos os níveis da empresa. Então, aí ele pode se tornar uma importante ferramenta para avaliar o desempenho da empresa, porque as metas são reais, então você vai conseguir atingir, né? E aí você pode valorizar o gestor que seguiu o orçamento, que atingiu ou que foi melhor no seu desempenho e assim por diante. Então, você consegue um controle melhor. Então, qual é a vantagem de eu usar um orçamento? O orçamento é uma característica principal da maioria dos sistemas de controle. Sem orçamento, não há controle. Então, ele é um pré-requisito. Sem informação, não tem orçamento. Então, você precisa ter um sistema de informação para ter um orçamento. Então, quando se gerencia esse orçamento corretamente, olha o que ele proporciona. Ele auxilia o planejamento, ajustando a implantação de cada um dos planos. Ele produz padrão de performance. Olha, o meu BSC, né? Eu quero chegar, né, nessa performance, eu estou aqui ainda, então eu preciso melhorar, onde que eu vou melhorar, então eu consigo ter essa vantagem com o orçamento. Promove uma coordenação e comunicação dentro da empresa, tá? E também ele consegue dar um apoio gerencial, né? Ele consegue uma ferramenta que mostra aquilo que a pessoa está precisando escutar. Olha, eu estou contribuindo com isso, por quê? Porque você foi bem aqui, você foi bem ali,
né? Então, muito importante, tá? Exige uma definição prévia de objetivos e diretrizes e políticas e medidas de desempenho para que você possa chegar a fazer esse controle e mostrar se você foi eficiente, se você chegou nesse objetivo ou se você não chegou. Então, precisa o quê? Ter uma, vamos dizer assim, o orçamento é uma força de comunicação, de integração, de participação. Olha, para chegar aqui, eu preciso da ajuda do seu departamento, então faz com que os departamentos trabalhem um pouco mais junto, que o gerente interligue, ou seja, que um departamento contribua para o desempenho do outro. Eu tive uma aula uma vez, no mestrado, com o professor Catelli, e ele falou assim, olha, nem sempre a soma dos ótimos, como resultado, vai ser um ótimo, tá? Para você ter um resultado ótimo, às vezes algum setor não vai ser tão bom assim, mas vai ser complementar. Naquele complementar, ele passa o gargalo com menos estragos. Então, aqui nessa parte que se fala de comunicação, de integração, o orçamento, ele vai dizer assim, olha, se a gente não conversar, nós não vamos conseguir, a gente não vai atingir. Se a gente não fizer um orçamento participativo, não vamos atingir as metas, os objetivos. Então, é preciso que haja foco, né? E aí está o homenzinho com a flecha para acertar no alvo, né? E esse alvo é o objetivo estabelecido, a diretriz, a política, a medida de desempenho, né? O orçamento, ele obriga o colaborador, o responsável pelo centro de custo, a olhar para frente, olhar o futuro, e não a ter só no cotidiano, só ali no dia a dia, né? Olha, eu estou com esse problema, hoje está me perturbando, mas eu tenho que olhar aqui e lá. Eu não posso ficar só aqui, porque senão eu não enxergo, não tenho uma visão macro, tá? Ele proporciona uma visão sistemática de todas as operações, identificando e eliminando restrições, gargalos, gerando maior eficiência, eficácia e também economia nas operações, tá? Então, tudo isso ainda, olha só o quanto que o orçamento ajuda a empresa. Aumenta essa coordenação, porque se eu vou melhorar a comunicação lá atrás, eu vou ter uma coordenação melhor para atingir as metas. Auxilia a definir melhor os objetivos e metas no momento em que você está programando as suas, você pode ter uma referência de outras empresas. Uma referência não quer dizer que você tem que ser igual, porque a fulano está vendendo mais barato, mas será? Como é que é o custo dele? Qual é o volume de compra dele? Será que os custos que ele está fazendo eu consigo? Então, é uma referência, mas não é uma obrigação. Então, temos que ter um benchmarking como vamos dizer assim, um padrão de desempenho, mas não impor, sabe? Porque cada caso é um caso. Cada sapato, quem calça vai saber aonde que ele aperta. Então, aí você pode realmente avaliar com o seu ambiente interno e as condições externas o que é melhor para o futuro da empresa. E, por fim, ele também auxilia, tá, a motivação, porque se eu conquisto, se eu consigo, se está aqui e eu fiz, né? Provei que fiz, isso vai me dar muito mais motivação, que pode gerar um benefício de remuneração variável, que pode me dar alguns brindes, presentes, campanhas, etc. Tá? Então, tudo isso é vantagem de se fazer o orçamento. Agora, nós precisamos olhar não só o lado bom, tá? Nós precisamos olhar aonde que esse orçamento vai pegar.
Aonde que ele vai nos apertar? Aonde que o processo exige e que eu vou ter que estar, né, correspondendo para que eu supere essa limitação. Então, uma vez com o orçamento, você vai ter menos flexibilidade no processo, ou seja, você vai ter uma inflexibilidade, ou está atrelado a valor, né? Está ali, ao custo. Tá? Uma vez que é aprovado, ele não permite muitas alterações no decorrer do período. Vai depender da forma com que você vai usar o tipo do orçamento. Então, a modalidade do orçamento, a técnica administrativa que a empresa atua e assim por diante. Tem empresa que fizer orçamento à base zero, ele não, é a base zero, não tem, assim, choro nem vela, não pode flexibilizar, tá? Então, a flexibilidade, ela fica restrita. O tempo de execução e elaboração, às vezes um orçamento demora, né? Levando algumas organizações a se refazerem por volta de 100, 110 dias, não, mas isso já melhorou muito. Atualmente, nós podemos considerar que, se você começar a fazer um orçamento para o ano seguinte, comece em outubro. Em outubro e novembro você vai estar com ele pronto. A hora que se encerrar dezembro, só faltam detalhes, tá? Que daí a coisa vai ser bem mais ágil. Condicionando as forças de poder da organização, pois permite que os colaboradores, né, usem um termo assim, digladiam-se por recursos. Fulano ganhou mais, eu ganhei menos, eu quero mais. Tá? É nesse sentido, porque às vezes você acha que o outro está mais ponderado que você, que ele tem mais folga, então você acaba tendo brigas de setores em relação a isso. Tudo depende da forma com que for conduzido essa participação, tá? Das forças da organização. Tá? As ações e reações indesejadas, levando a, inclusive, os colaboradores ter atitudes antiéticas. Olha, tudo depende dos princípios de cada colaborador, né? Mas se você está num ambiente muito competitivo, qual que é a sua tendência? É de, às vezes, esconder algo. Se você está omitindo algo, pode ser uma informação importante que não vai ver o todo, vai ver só o seu. E aí, a soma dos ótimos de cada departamento não vai ser o ótimo para a empresa como um todo, entendeu? Então, é nesse sentido. É limitante? É. Se você implantar com concorrência, com competição, nesse ambiente só acirrado, você não vai ter muito sucesso, tá? Você vai ter N problemas dessa limitação. Então, outro detalhe, que também é limitante, a visão apenas financeira, sabe? Confunde com um planejamento financeiro. Você tem que saber que o financeiro é um dos recursos que limita muitas coisas, né? Mas se você tem que o custo do seu financeiro vai ser infinitamente menor e vai te alavancar, pega capital de terceiros e realiza o proposto. Realiza os objetivos que você tem para ser efetivado, daqueles objetivos que você tem que já foram traçados. Então, leve a empresa a ter uma visão empreendedora, não só financeira, tá? E olha, uma limitação, se eu levo o orçamento de uma forma muito competitiva, muito acirrada, eu vou ter desmotivação. Em vez de motivar, você conseguiu e o outro não conseguiu, mas se o todo não conseguir, eu não vou motivar a empresa no geral. Então, pode haver desmotivação de alguns funcionários, alguns colaboradores. Tá?
O uso excessivo de tendências históricas para você montar os objetivos. Não, essa tendência histórica é uma referência, mas você pode incrementar, tá? Essa referência, mais a inflação, né? Mais um índice do seu setor, tá? Aplicação de percentuais de cortes no geral. Nem sempre isso funciona. Você pode tentar cortar, olha, eu quero que reduza aí 20% do custo. Mas se substituir 20% do custo pela matéria-prima de uma qualidade inferior, você vai diminuir a sua demanda, porque eles não vão querer um produto com menos qualidade. Então tem que ser bem pensado, né? Tem que ser bem articulado, tem que ser uma análise aonde aquilo que não agrega valor, então eu posso retirar da cadeia de produção, mas aquilo que é essencial, a qualidade do produto, a forma de se fazer, então eu não posso mexer, tá? A análise dos resultados, muito tempo depois, ó, a informação tempestiva que eu falei. Se você faz um orçamento e você só consegue ver depois que já passou aí uns 15 dias que fechou o mês, poxa, você já está na metade do outro mês. Você não pôde mudar nada. Você já entrou o mês seguinte já sem rever, sem corrigir, sem controlar, né? Sem dar uma ação corretiva, sem corrigir anomalias. Então, você não aproveitou. O que adianta fazer o orçamento? Ter trabalho, ter mão de obra, porque dá mão de obra, e você não colheu os frutos desse orçamento. Melhor não fazer. Né? Melhor você não faz orçamento, trabalha com tendência que passou e vai ali. Porque para administrar, já falar administrar, não pega no pesado, só vai pegar informação. Senta ali e observa. Mas observa cada detalhe, observa cada coisa, que isso vai fazer a diferença no geral. De todas as coisas que você observou, aquilo que você talvez não deu tanta importância, talvez seja uma mina de ouro. Veja bem, acontece que tem uma tarifazinha pequenininha, às vezes, na conta da gente, na conta bancária, e se você não reclama, né, o banco tem o quê? Milhões de clientes, 10 centavos em milhões de clientes, quanto ele não ganhou de receita, cobrando uma coisa que, de repente, não seja devida? Quantos clientes reclamaram? Nem 10%. Então, é assim, né? Então, você vê que, às vezes, um pouquinho do nada, de grão em grão, a galinha enche o papo, tá? Outra limitação, a excessiva associação de custos na preparação do orçamento. Precisa ter, mas não precisa ser obcecado só em custos, tá? Então, mabeabilidade, né? Existia um pensador, um filósofo, que falava assim, olha, colocaram que ele era um discípulo de Buda e estava meditando no riacho. E aí chegou o menino, olha, o menino, o senhor, meu mestre, como que a gente deve ser na vida da gente? Existem muitas regras, existem princípios, existem muitos ensinamentos. Como eu devo ser para enfrentar e ganhar uma estabilidade melhor, uma paz, né? Ser assim como você. Aí o mestre, meditando, falou assim, você tem um instrumento? Você tem um violão? Chega aqui. E o menino tinha, né? Tinha por ali, eu estava na mochila, não sei o quê, e falou assim, olha, traz aqui. Soltou um pouquinho a corda, né, do violão e fala, toca. Não saiu a música. Som todo esquisito, desafinado. Aí, ele pegou assim, agora me dá aqui de novo. Apertou mais um pouquinho a corda do violão e deixou assim, tinindo. No que o menino foi tocar, a corda arrebentou. Meu filho, tá vendo? Esse violão é as regras. Se você deixar passar muita coisa sem seguir regras, não vai tocar sua vida.
você não vai chegar onde você está querendo chegar. Mas se você for muito rígido, essas regras vão acabar contigo, né? Vai arrebentar como a corda do violão. Então, como é a afinação? A afinação é o som do equilíbrio. Você não pode nem ser 8 nem 80. Você tem que estar na coluna do meio. E assim é a adaptação do orçamento. Você precisa ter o orçamento como uma ferramenta de controle, mas não a ferramenta que vai ferrar você, que você não vai conseguir fazer o que você pretende, que é a sua produção, a sua venda, tarará, você não pode parar, tá? Você tem que pensar no cliente. Então, se aconteceu alguma coisa, não é porque aconteceu a catástrofe que você não vai corrigir o problema e voltar ativamente à produção, tá? Então, seja meio termo, né? Nem seja muito flexível, nem seja muito inflexível, muito rígido, que senão o violão não toca, tá? Então, aqui tem outra limitação, a incapacidade de adaptar-se ao ambiente em constantes mudanças e a modificação das metas orçamentárias consequentemente. Então, assim, se a empresa muda muito, né? O orçamento não é veloz conforme a mudança de objetivo. Poxa, quem muda muito de objetivo não sabe onde quer chegar. Então, é a mesma coisa, não pode nem 8, nem 80, tá? Bom, conforme eu havia prometido, existe uma sequência de desenvolvimento histórico dos orçamentos, tá? Então, o que nós vamos aprender com esse primeiro modelo é o tradicional, tá? É o orçamento que vai olhar ali alguns centros de custo e vai ser assim o mais básico, tá? Para que depois dele, aprendido ele, a gente possa ver as demais variações de orçamento. Então, esse orçamento, o tradicional, ele começou em meados de 1919, ali com a Segunda Guerra Mundial, tá? E como que ele faz? É uma projeção de recursos baseado na estrutura organizacional da empresa que acompanha, né, que é acompanhado pelos departamentos, tá? Depois, na década de 70, meados ali um pouquinho antes, 65, 70, apareceu o orçamento contínuo. Orçamento contínuo é a renovação de períodos automaticamente. Ou seja, passou janeiro, eu já faço janeiro do ano posterior, tá? Passou fevereiro, eu já estou com janeiro pronto, já vou fazer fevereiro. E assim eu vou renovando o ciclo conforme a dificuldade que eu tive, eu já vou corrigindo as coisas no próximo orçamento, tá? O orçamento à base zero é aquele que eu falei para vocês. Em vez de ter departamentos, vai ter unidades, né? E essas unidades de base zero, né? Elas vão ser chamadas de pacotes de decisão. Então, são atividades que elas traduzem uma etapa na empresa e esses pacotes, essas atividades, para cada custo, para cada gasto, precisa justificar os motivos dos gastos. Então, sempre você tem que estar colocando, né, o porquê das coisas. O orçamento flexível. O orçamento flexível, ele faz uma projeção de recursos para vários níveis de atividade, ou seja, eu coloco a opção mais otimista, que é vender muito, e coloco a mais pessimista, e trabalho na coluna do meio, né? Então, é uma maneira de você estar ajustando para que você não fique muito desamparado, tá? É uma maneira de deixar o orçamento um pouco mais flexível. O orçamento por atividades é a projeção de recursos para cada tipo de atividade, tá? De direcionadores de custo. Então, aqui é outra forma de dividir a empresa, tá? E o Buy-on Budgeting, ele é um orçamento mais atual, tá?
que faz projeção de recursos de forma descentralizada e flexível. Professora, o que é isso? É o sonho de consumo. Não tem competição, ninguém vai querer, é mais para mim do que mais para ele, não sei o quê. Mas ele é bem rígido, tá? No conjunto de princípios que guia essa modalidade de orçamento. Então, a gente vai poder fazer cada um desses orçamentos quando a gente chegar no módulo 3, né? Em módulo 4 é o controle, mas no módulo 3 nós vamos ver vários tipos de orçamento e aí a gente vai poder estar brincando com essas modalidades de fazer orçamento, tá? Bom, pessoal, por hoje a professora vai ficar por aqui, mas eu tenho um outro vídeo que vai dar sequência nessa apresentação aqui, que é do modelo de construção de orçamentos, tá? Então, esse é só um modelo, é só para vocês estarem observando, mas o que eu quero com isso? Eu quero que vocês, olhando um modelo todo construído e da onde vem tal valor, para onde que vai tal valor, vocês podem pegar e fazer uma planilha no Excel e fazer essas tabelinhas que é mostrado para essa empresa Floripa. Nós vamos ter a Floripa 1, que é do exemplo, e depois nós vamos dar continuidade na 1, que vai ser a 2, que vocês vão ter que fazer sozinhos, tá? Então, com o que eu vou deixar de material para vocês, vocês podem já ir analisando, olhando, e depois vai ter o exercício, a atividade, que vai ser a Floripa 2, aí sim vai ser para entregar. Então, como pré-requisito, olhem o vídeo, tá? As transparências, que já está no AVA, e então vocês vão ter condições de elaborar a tarefinha que vai ser do orçamento 2. Mas calma, que vai ter tempo para fazer a tarefa, tá? Hoje, vocês vão ficar em olhar o vídeo, tá? E tentar fazer no Excel para facilitar para vocês quando vocês precisarem dar continuidade dessa empresa, tá bom? Pessoal, alguma pergunta, alguma coisa?